Fala galera, Moviecast 22, hoje recebendo mais um londrinense aí, Moviecast 21, uma de Londrina, Carta, e hoje mais um londrinense, agora só vamos pegar paranaense aí, hein? Fernando Pinto Guedes aqui, nosso convidado, e hoje também, como co-host aqui, amigo meu, já participou, Fernando, foi da terceira edição, né, Gustavo? Que a gente fez lá era no estúdio ainda em Santa Anastácia, hoje a gente tem Prudente. Prazer também receber o Gustavo aí, que os dois são fisioterapeuta. Hoje a gente vai estar falando aí de recovery esportivo, recuperação, né? Esse assunto que está muito, muito em alta, eu falo, né? Que tá todo mundo procurando, né? Seja o corredor, seja o cara do beach tênis, do futebol de final de semana. E quando eu tinha convidado a Carita, daí a hora que eu vi também do Fernando, falei, nossa, cara, que legal para trazer para falar sobre esse assunto, né? Fernando, prazer receber você aqui. Obrigado por ter andado aí esses quilômetros para vir passar conhecimento e experiências para o Moviecast, para quem está assistindo aí. Seja bem-vindo aí. Opa, muito obrigado. Prazer muito grande aí poder contribuir um pouquinho com esse procedimento que está tão em alta aí em todo o cenário esportivo, né? Um procedimento que tem sido aplicado em várias vertentes, né? No campo da fisioterapia esportiva, no campo do atleta recreacional, e que nós precisamos aí conversar, debater com um assunto um pouco controverso ainda em relação a quando aplicar, em que momento, em quem aplicar, quais são os benefícios, as contraindicações. Então, espero contribuir bastante com o podcast de hoje e que seja um podcast que traga muitas soluções práticas para todos que estão aqui conosco. Legal. Gustavo, seja bem-vindo aí novamente para esse bate-papo. Gustavo eu falei com ele, falei, cara, você precisa participar de um podcast que vai vir cara de Londrina legal. Ele deu uma apertada na agenda, não sei se desmarcou aluno, se tem algum aluno esperando, paciente dele, eu não sei, mas ele veio. E também você vê como, cara, quer participar, né? Muito obrigado por ter conseguido vir, viu, Gustavo? Obrigado, Rena, obrigado pelo convite. Fernando, prazer estar aqui, tá? Conhecer você e estar aqui com o Rena. Para falar de ciência e de esporte, a gente dá um jeito. Então, eu tô aqui e espero que seja proveitoso para todo mundo. Legal. Ô, Fernando, queria a primeira coisa que você falasse quem é o Fernando aí, sua formação, que achei interessante, né? Dentro da fisioterapia, da educação física, e depois comentasse aí o que seria esse recovery esportivo aí, mas primeiro falasse quem é o Fernando aí com o pessoal. Muito bem. Bom, o Fernando é um cara extremamente curioso, ele é um apaixonado aí pelo movimento humano, pelo corpo humano. Comecei a minha jornada acadêmica com uma dupla formação. Eu fui da primeira turma de bacharel em Educação Física na UEL, juntamente eu fiz o curso de fisioterapia, segui com especialização em fisiologia, fiz algumas formações em osteopatia, terapia manual, evoluí na carreira acadêmica com mestrado e doutorado, e hoje trabalho exclusivamente aí na prática clínica, atendendo a área de fisioterapia traumato-ortopédica, tá? A parte de esportiva, condicionamento físico, testes de desempenho, avaliação diagnóstica. Então, a minha expertise basicamente é em tudo que envolve movimento humano, né? E dentro dessa área, obviamente, a gente tem observado a necessidade de alguns procedimentos para poder aprimorar o desenvolvimento, a recuperação, o controle da fadiga. E aí, nesse sentido, então, o recovery passou a ser um foco de estudo, né? E tem sido aplicado aí na nossa rotina, na EcoSaúde, de maneira muito bem proveitosa, com muita cautela e muita especificidade para escolher qual atleta irá se beneficiar desse recovery, qual procedimento deve ser feito, por quanto tempo, tá? Para que se faça esse procedimento de forma segura, né, e eficiente. Então, o Fernando é esse cara curioso que quer procurar o melhor do seu paciente, sempre baseado em ciência, né, e com um custo-segurança importante. Legal. É isso aí. E sobrinho? Eu sou sobrinho de um grande professor aí na área, professor D'Artagnan Pinto Guedes, uma referência na área
da educação física, né, e uma referência como homem aí para mim. Que legal. Ah, pessoal, tô falando sobrinho porque eu tava o Pinto Guedes. Falei, cara, será que é Londrina? D'Artagnan. Falei, será que é alguma coisa? Eu perguntei. E que legal, meu. É uma referência pra mim também. É motivo de orgulho, tá? Para todos nós, do D'Artagnan e da Joana, né? Então, tio, tia, um grande beijo aí. Vocês são amados e um exemplo para mim. Legal. Gustavo, fica à vontade aí, por isso que eu trouxe o Gustavo na retaguarda, viu? Eu sabia que o assunto ia ser legal, eu falei, deixa eu convidar o Gustavo também. Fernando, ele faz um puta trabalho aqui em Prudente, região, então falei a hora que eu convidar o Gustavo pra estar falando isso e a gente bater no papo. Fica à vontade aí, Gustavo, perguntar o que quiser, hein? Vou tirar minhas dúvidas aqui hoje. Tirar, Ô Fernando, queria que você falasse aí de uma maneira geral que é o recovery pessoal, essa recuperação que todo mundo tá falando muito, né? De uma maneira geral, o que seria isso? Para quem é indicado, quem pode fazer, se o atleta final de semana, só o cara de alto nível, como que é isso? Bom, vamos lá. O recovery, ele, na verdade, é um conjunto de procedimentos que ele tem como intuito a recuperação pós o esforço físico, né? Então, ele é aplicado já durante centenas de anos, né? Através da crioterapia, da sauna, das águas termais, dentre outras formas de aplicação. Então, na verdade, ele é um procedimento que não vem de hoje. Essa é a questão principal, tá ok? Ele vem criando um maior interesse na área em virtude da ciência do movimento humano, principalmente do treinamento esportivo, estar quebrando muitos recordes. E com isso, há necessidade de um acompanhamento para que haja uma proteção do atleta e uma melhor recuperação para evitar o dano muscular, o dano metabólico do estresse, do esforço físico e faça uma recuperação adequada para que o atleta, né, o atleta que realmente é exposto a cargas vigorosas de treinamento, esteja apto a uma sessão de treinamento logo na sequência, né? Então é comum no esporte de alto rendimento você estar submetido a 2 períodos de treinamento, né? O atleta recreacional muitas vezes ainda ele quer desempenho e faz musculação de manhã, à tarde ele tem um trote leve, né? Então nós temos uma aplicação muito ampla, né? E nesse sentido nós temos que ficar atentos sobre o que nós estamos aplicando e para quem estamos aplicando. Então, de maneira geral, o recovery esportivo é para o praticante de qualquer esforço físico. Agora, qual procedimento de recovery vai ser aplicado, isso depende, obviamente, da capacidade do profissional em direcionar essa necessidade e escolher o procedimento, né, e a dose correta para que esse atleta realmente tenha o benefício da recuperação muscular, né? Evite lesões, obviamente, e faça uma adaptação ao treinamento mais efetiva. Tá? Entendi. Então seria pro atleta de alto nível ali, como pós-treino, como que seria ele aplicado? Bom, vamos lá. Colocar, até o Gustavo pode falar que pelo Grêmio Prudente ali, né, falando, pode linkar aí também, né? Vamos falar primeiro do alto nível, vamos pensar o atleta ali, né? Ótimo, tá? Então existem procedimentos de recovery que eles podem ser aplicados tanto no pré-treinamento quanto no pós-esforço físico. Tá? Então, treinamentos, por exemplo, procedimentos de recovery como a termoterapia, o calor, ele pode ser aplicado previamente ao treinamento. Embora alguns estudos já demonstram que o próprio calor, em determinadas condições muito específicas, também pode ser aplicado no pós-esforço físico. Tá? Então, aí nós temos que parar, entender o treinamento como um todo, para saber qual é a dose que foi dada nesse treinamento e aí escolher em que momento aplicar. Os procedimentos de recovery, de maneira geral, eles vão incluir a termoterapia, que é a aplicação do calor ou do frio, em várias modalidades, depois nós podemos conversar sobre isso. O uso de eletroestimulação, tá? O uso de massagem percussiva, as pistolinhas, os rolos que vibram, que estão muito em moda e são comercialmente vendidos aí de uma forma... muitas vezes sem selecionar a forma de uso, então é um pouco até complicado de falar um pouco desse procedimento, embora eficiente para algumas condições, né? Rolos, a liberação miofacial, tá? O agulhamento a seco, tá? Então existem vários procedimentos.
eles podem ser aplicados previamente, como eles podem ser aplicados pós-esforço. Ok? Na parte de performance esportiva, tá? Não dá para que a gente crie uma solução mágica dizendo que o jogador de futebol ele deve fazer esse procedimento antes de entrar em jogo. Tá? Por que isso não pode ser feito? Porque a demanda de esforço físico do goleiro e do atacante são diferentes. Então, eu não posso passar o mesmo procedimento de recovery para ambos, ok? Então, nós já temos que ter um raciocínio clínico efetivo para isso, tá? O recovery do atleta de futebol, tá? Ele não vai ser o mesmo do recovery de atleta de MMA, tá? São demandas metabólicas distintas, tá? São exigências de capacidades motoras distintas, tá? E é esse conhecimento, tá, que faz com que o recovery seja foco de estudo em muitas áreas, né, mas que não tenha dúvida nenhuma que ele traz resultados benéficos para o atleta de alto rendimento, tá, para o corredor de final de semana, tá, para parte da reabilitação, tá, então todos podem se beneficiar, desde que se faça o esforço físico e receba o procedimento coerente com a demanda do esforço que foi feito. Legal. Fernando, tem alguma técnica que você mais utiliza ou não? Falar, essa é o que eu mais trabalho, essa que eu mais gosto, ou qual que tem mais estudo? Bom, se nós falarmos aí de evidência científica, a maior evidência científica e a maior quantidade de estudos, né, relacionados a recovery, não tenha dúvida nenhuma que é a crioterapia. Tá, que hoje tem sido utilizado como crioimersão, tá, como criocompressão, certo? Então, o gelo, não tenha dúvida que é a técnica padrão ouro, onde nós temos maior evidência e maior entendimento de como ele deve ser aplicado. Tá? Então, a galinha dos ovos de ouro em relação ao recovery. Tá? O que nós utilizamos na EcoSaúde, na nossa rotina, tá? São dois tipos de procedimento em decorrência das exigências dos nossos clientes. Né? Primeiro, a criocompressão. Tá? É um recurso que nós utilizamos muito, tanto para reabilitação de lesão, quanto para recuperação pós-esforço. Tá? E as massagens vibratórias. Tá? Então, a própria pistola vibratória, rolos com vibração, bolinhas com vibração, tá? Liberação miofacial, que nós aplicamos antes do treinamento de força. Tá? Principalmente para aqueles praticantes que apresentam alguma restrição de mobilidade articular, tá? E nós já sabemos que esses dispositivos permitem tornar ali um músculo com uma maleabilidade melhor, tá? O que faz com que a articulação fique mais livre e favoreça a execução dos movimentos aí realizado na sequência para o treinamento. Legal. Atualmente também eu percebo assim, bastante... o que você falou, né? A galera compra a pistolinha ou num rolinho e já acha que tudo é essa liberação, fala mais a liberação miofacial. Existe um perigo também? É benéfico? Quem ele deve procurar? Que profissional está preparado para isso? Como um corredor começou, sentiu uma dor, como ele faz para escolher? Bom, vamos lá. Aí meu colega fisioterapeuta aqui não me deixa mentir, tá? O fisioterapeuta e o educador físico, tá? Não tenha dúvida, são duas formações que entendem, têm a sua essência o movimento humano. Obviamente, os currículos dessas áreas vêm sido alterada ao longo dos anos a fim de garantir uma melhor intervenção pelo profissional de educação física quando se tem um cliente com lesão. Da mesma forma, a fisioterapia esportiva tem cada vez se tornado algo muito importante no contexto do esporte, né? Mas eu acho que é um ponto batido entre nós fisioterapeutas que, a partir do momento que o praticante de exercício físico apresenta uma lesão musculoesquelética, tá? Não tenha dúvida que o fisioterapeuta ele deve ser consultado imediatamente,
ok? E o fisioterapeuta ele tem autonomia para direcionar a necessidade de uma avaliação médica, uma avaliação mais minuciosa, com exames de imagem, a opinião de um colega médico, ortopedista ou da medicina do esporte, como ele também tem competência para atuar numa área multidisciplinar, né? E conversar com o técnico, por exemplo, sobre possíveis ajustes aí que devem ser feitos ao treinamento. Então, apareceu uma lesão, fisioterapeuta, ok? Você precisa prevenir lesões, estamos todos juntos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, tá? Qualidade de sono é muito importante, por aí vai, tá? A fim de garantir que a lesão não apareça, tá? Mas se tratando de lesão, tá? Não tenha dúvida, fisioterapeuta. Concorda comigo? Concordo, né? A gente tá cravado isso aí, que a gente é o profissional de primeiro contato, né? Antes não existia ainda essa dúvida, só que legalmente tá escrito que nós somos profissionais de primeiro contato e com toda certeza, vou trazer para o campo, né? Literalmente campo. Que eu trabalho com futebol, tenho experiência, né, nessa área e a gente é responsável, a gente está literalmente na beira do campo, em treinamentos e competições, a gente está no hotel, então no quarto do atleta às vezes, e a gente sempre está em primeiro contato. Então, normalmente, essa informação chega pra gente, né? E aí a gente toma algumas decisões. Tem até uma frase, eu conheço um pouco de futebol, né? Minha parte é mais o esporte de endurance, mas eu acho que o Kaká comentou uma vez algo que se ele se No arrepende... lance, não o que ele se arrepende na vida, ter um teu fisioterapeuta antes, né? Exatamente. Então, assim, a fisioterapia e o esporte, elas estão interligados, né? Então, realmente, esse laço é muito forte, né? Agora, em questão desses dispositivos de recovery, que são facilmente acessados né, a toda a população. Hoje você quer comprar uma pistola de massagem, tá? Você vai em qualquer local e você adquire uma pistola, tá? Agora você encontra uma pistola de um valor X e você encontra uma pistola no valor de 10x, ok? Tá. É a mesma coisa? Não, obviamente não é a mesma coisa, tá? A de 10x é melhor? Nem sempre, tá? Nós temos que entender que quando nós estamos falando de massagem vibratória ou massagem percussiva, tá? Nós temos que entender a frequência que o dispositivo atua, tá? Você tem dispositivos que atuam numa frequência baixa, você tem dispositivos que atuam numa frequência alta, você tem dispositivos que conseguem trabalhar essa faixa de frequência, ok? Cada dispositivo vai atingir uma profundidade e cada profundidade é capaz de acessar um tecido, tá? Um músculo, uma fáscia, um sistema mais profundo, entende? Então, esses dispositivos eles são eficientes, mas eles também tem as suas contraindicações e ele também tem os seus efeitos colaterais, tá? Eu já atendi pacientes que aplicaram a massagem percussiva na panturrilha, tá? Foram levantar, a panturrilha travou, fez a síndrome da pedrada, tá? Porque a gente já sabe que esses dispositivos aplicados em determinada frequência, eles aumentam a atividade muscular, tá? Então, isso pode fazer com que um músculo que já esteja espasmado ainda contraia com mais vigor e você perde função com isso. Tá? Assim como nós já sabemos que outras faixas de frequência são capazes de relaxar esse tecido. Tá? Então nós temos que ter cuidado em relação a como utilizar. Tá? Isso acontece não só com as pistolas de massagem, a massagem percussiva, tá? Como acontece também com as botas de compressão pneumática. Tá? Já ouvi casos, tá, de pacientes que realizaram a bota de compressão pneumática e estava com uma trombose. Entende? Então isso é perigoso. Tá? Então, embora os dispositivos estejam de fácil acesso, tá? Na minha opinião, deveria ter uma plaquinha, um adesivinho, sabe? Use sob orientação profissional. Entende? Então, eu acho que isso é muito importante frente a um procedimento que tem sido popularizado. Né? Chega a ser até meio mídia, né? O cara tá lá no Instagram, né, com a pistolinha, né? Sim. Às vezes o cara nem não sabe porquê, né? Como aplicar, né? A maneira de aplicar, né? Exato, o sentido da aplicação, a profundidade da aplicação, se aplica antes da atividade física, pós a atividade física. Então, atenção,
tá? Recovery não é brincadeira, ok? Tá? Nós temos ciência, nós temos profissionais habilitados para isso, né? Eu não sei como é a sua experiência em relação ao futebol, né? Mas os atletas que eu pego de futebol que são amadores, assim, né? É difícil explicar isso para eles, tá? Muitas vezes eles terminam o jogo, pegam uma pistolinha, é uma cerveja na mão e a pistolinha na outra, entende? Então, eu não sei como é a educação no futebol, tá? No Endurance, que é onde eu atuo com mais propriedade, né? Eu procuro educar meus pacientes com isso, tá? E digo, se você tem dúvida, não faça. Me ligue, tá? Vamos esclarecer o processo. Eu acho que é importante o que o Fernando falou, e a gente vê muito. Não é porque você viu uma coisa, ele serve para você. Ele deu um exemplo do goleiro e do atacante. E no mesmo esporte tem funções diferentes, tem demandas diferentes. Agora imagine um cara que faz um esporte de força, outro cara que faz um esporte de endurance. Você acha que uma coisa para um vai servir para outro? E no final ninguém... A gente que estuda, cara, a gente tem dúvidas sobre muitas coisas. A gente não pratica muitas técnicas porque a gente não tem algo tão definido para uma ou outra coisa, igual a gente já está comentando aqui. E aí você vê a pessoa em casa, ela toma a decisão, né? Se acha autossuficiente, compra um dispositivo e etc. e vai utilizando. Então, realmente, em vez de fazer um recovery, você pode estar dando trabalho pra gente, né? Exatamente, tá? E o que nós não queremos é trabalho, tá? Nós queremos é que todos fiquem bem. A fisioterapia foi vista há muito tempo apenas como curativa, certo? E o que nós temos que entender, que o fisioterapeuta, ele tem a sensibilidade para aprimorar o movimento. Então, ele não é uma profissão que apenas está com dor, vá ao fisioterapeuta. Você não está com dor, tudo bem, não há problema, tá? Mas a dor, ela é o último sinal de que o problema já existia, ok? Nós temos disfunções, a população está doente, tá? Está doente e com doenças silenciosas. Desde a ansiedade, tá? A uma dor lombar, que daqui 5, 10 anos vai virar uma incapacidade, né? De um problema de pisada que futuramente vai levar a uma progressão para uma patologia mais severa. Então, a população está doente. Consulte o fisioterapeuta antes do sintoma. Atue antes da prevenção. Veja o recovery como não como uma perda de tempo, mas como uma forma de você ter longevidade ao esporte. Legal. Gustavo, com o Grêmio Prudente, a do UFC eu esqueci, nossa, Sorriso. que vergonha, Ariane. Sorriso. Ainda você tá atendendo ela? Como que é? Não, ela frequenta a clínica, sim. Vocês utilizam também com ela? Como que é? A Sorriso, principalmente em épocas de camping, né? Que são épocas de preparação para uma luta já marcada, ela faz bastante crio, a gente utiliza mais crio, tá? E na clínica a gente utiliza bastante massagem também. Pro futebol? Pro futebol, os dois também. Normalmente a gente trabalha mais com a massagem e a crio pós-jogos e etc. O calendário foi muito apertado esse ano, Gustavo? Como foi? Cara, falar de futebol é complicado, né? A gente... Teve muita lesão, assim? Teve. Dentro do alto nível aí com vocês? Tem muita e às vezes a lesão é inerente do esporte, né? Sim, Vai exato. acontecer. Aham. Só que às vezes algum errinho de programação, essas coisas podem acontecer, de periodização, e pode comprometer um campeonato inteiro. A gente teve esse ano algumas lesões no meio da temporada que atrapalharam um pouquinho. E o calendário nosso é muito apertado. Se eu não me engano, tá? Para não falar besteira para vocês. Se eu não me engano, durante a Copa Paulista, eu acho que foi, ou a 3, eu não sei, a distância que a gente percorreu de ônibus dava para chegar daqui a Nova York. Nossa Senhora. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. Foi no Estadão, não sei qual jornal, tipo, o Grêmio Prudente, o que fez deslocamento daria para chegar em Nova York, tipo, de ônibus, tipo, mais ou menos isso. Então, vai lá, você joga de sábado, então, sexta-feira você já tem que tirar o pé. É um recreativo, é algo tático, bola parada, essas coisas assim. Só que você tem que lembrar que a gente jogou na quarta-feira, à noite, normalmente. Então, quinta-feira, como que você vai treinar? Então, você tem um treino ali, talvez no período da tarde, mas tem que fazer um recovery. Às vezes a gente opta por fazer um recovery, fazer
a gente divide recovery em três, né? Tipo, passivo, ativo e tem gente que fala até em proativo, tem alguns autores. Que é fazer algo mais social, então a gente reunia, fazia uma brincadeira, brincava de polo aquático, por exemplo, com eles, né? E às vezes não treinava, cara. Tipo, um jogo de quarta até o jogo de sábado, às vezes não tinha treino. Porque às vezes jogou aqui, tem que viajar na quinta-feira, porque a viagem é longa, para descansar na sexta, para jogar no sábado de novo. Então, é de suma importância a gente entrar com essas estratégias. Essas estratégias durante uma viagem de 12 horas a gente chegou a fazer, parava o ônibus e etc. Não, legal. Quem precisa de ônibus, de recovery é o ônibus, né? De tanto... o ônibus, então, é muito prudente, né? Estamos no bico aqui, daí... Eu acho que o time mais perto, qual vai ser aqui que vocês jogaram, então? A gente jogou com Marília, que dá 200 quilômetros, mais ou menos. Eu acho que só. Depois muitos times da capital, São José, dá quase 900 quilômetros. Londrina fica mais perto que tu, ou mais Marília, se for ver bem. Não, o estado de São Paulo é grande, cara. É muito grande. Teve uma vez que teve um jogo que a gente saiu numa quinta-feira, era em São José. Jogamos sábado em São José. E aí o jogo quarto era em Suzano. Não compensava voltar. Aí a gente ficou em São José. Aí terça-feira foi pra Suzano pra jogar na quarta-feira. Voltamos quinta pra Prudente. Tipo, foi uma semana fora. Isso é o futebol brasileiro. E veja que interessante, né? Bastante tempo em estrada, né? Muito. Então, o papel aí da preparação física no sentido de fazer com que esses atletas estejam aptos, né, a desenvolver uma atividade de característica intermitente, explosiva, né, onde você tem que estar com o músculo bem vascularizado, né, uma boa mobilidade articular, né, tá ali nesse ônibus todo aí, chega uma hora o fisioterapeuta e a equipe tem que estar começando a trabalhar para manter esse atleta ativo, né? Então, interessante isso tudo. Legal. O Fernando, essa curiosidade também, essa dupla formação sua. Se você pudesse falar assim, o que, nesses tantos anos de carreira, assim, o que a educação física ajuda na fisioterapia, a fisioterapia ajuda na educação física, diante do seu tratamento dos seus pacientes, seus atletas, o que uma colabora? Você acha, o que seria o importante cada uma, assim, que você vê? Bom, essa visão, né, de cada uma, assim. Exatamente. Eu acho que, foi como eu comentei anteriormente, a população está doente, tá? É muito difícil você, como educador físico, você ter um cliente que não tem alguma limitação física, né? E muitas vezes a educação física, ela acaba tendo um pouco de dificuldade de gerar aí um gerenciamento desse cliente, né? E poder ter essa percepção de adequar movimentos, essa questão de saber se o paciente tem uma patologia, até quando ele pode ir ou não ir, ou que tipo de ajuste deve ser feito, né? E a educação física, embora tenha evoluído muito nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Um trabalho constante, se nós percebermos aí, a educação física, ela é mais antiga que a fisioterapia, entende? Então, nós temos aí uma defasagem de tempo em relação ao número de educadores físicos e o número de fisioterapeutas, né? E existem alguns mitos de movimento que caíram já por terra, tá? E que muitas vezes são perpetuados em relação ao movimento humano, né? Isso eu falo desde questões da forma de agachar, né? O terrorismo biomecânico que existe na área do movimento é muito grande, entende? Exato. Então, você não pode agachar, você está ultrapassando o seu joelho à frente do pé, né? Você tem uma dor no joelho, você precisa fazer nessa angulação. Então, existe alguns conflitos, né, em relação ao movimento que a educação física eu vejo que ela ainda apresenta, né, e que, por outro lado, a fisioterapia, entendendo as patologias, ela conseguiu acompanhar o manejo desses pacientes com dores, e isso faz com que as áreas fiquem um pouco distintas quando nós estamos tratando com populações normais, né? Então, muitas vezes nós estamos aqui nesse grupo, você pode apresentar uma dor lombar, mas você vai para a academia, você não é um paciente, tá? Você trata a sua dor lombar na academia,
Tá? Então, as duas áreas, elas são complementares, né? Eu fiz essa dupla formação, fiz as duas faculdades juntas, e isso para mim foi um grande desafio, né? Porque a fisioterapia, ela era integral, né? Então, eu entrava na fisioterapia às 8 da manhã, saía às 17, tá? E entrava na UEL, no Bacharelado de Educação Física, às 19, entende? E até às 10h40, tá? E no outro dia, a mesma coisa, durante 4 anos, e estágio e tudo mais, né? Então, foi pesado em relação a isso, né? O primeiro semestre eu fazia 2 fisiologias, 2 histologias, tá? E eu tinha o mesmo professor. Eu fazia histologia na fisioterapia, chegava à noite, era o mesmo professor de histologia, ele olhava para mim e falava: o que você está fazendo aqui? É DP? Entende? Exatamente, DP, exatamente, pô. Então, isso foi interessante para mim, tá? Eu, como sempre fui muito curioso, isso foi bem interessante. E, na verdade, as áreas, elas se somam, elas têm a sua linha ali muito tênue, tá? E eu defendo que o educador físico ele tem que entender de fisioterapia, tá? E o fisioterapeuta tem que entender de treinamento. Não há como nós intervirmos na reabilitação de um atleta se nós não entendermos aí o que ele está fazendo em campo, entende? Então, penso eu, tá, que ao invés de todo educador físico fazer um curso de fisioterapia, ou o inverso, como ocorre, tá? Eu defendo que fisioterapia e educação física deveria ser um curso único, tá? A fim de garantir que haja esse conhecimento desde a patologia à performance esportiva, tá? Para que se possa realmente cuidar, ter um profissional de movimento. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante, até mesmo porque o fisioterapeuta ele precisa entender de periodização para poder periodizar o tratamento. Entende? O tratamento, se você pega uma reabilitação de LCA, tá, onde você faz uma projeção do dia 1 pós-operatório até alta, isso é uma periodização. Entende, tá? E o fisioterapeuta muitas vezes tem dificuldade de entender a periodização. Quando ele vai aplicar um recovery, tá, ele tem que saber em que momento de periodização ele está, para aplicar a intervenção correta. Né? Então, quem é fisioterapeuta, estude educação física. Quem é educador físico, estude fisioterapia. Mas entenda, o fisioterapeuta tem que treinar, ok? Tá? E o educador físico treina muito, e ele tem que estudar também. Entende? Então, esse meio de campo aí eu acho fundamental e me ajuda muito para poder recuperar o meu atleta, tá? Para poder orientar aquele paciente que tem uma dor no joelho e quer voltar a caminhar, a jogar bola, tá? Eu tenho que orientar essa demanda, né? Então, para mim foi fundamental. É legal, eu sou fã dessa dupla formação. Eu tenho muita vontade de fazer fisioterapia também e eu acho importante. É porque o que você falou, chega uma hora que é um limite nosso do profissional de educação física. Eu, até a esposa do Gustavo, que a gente trabalha na mesma cidade, eu tenho às vezes algum aluno que chega ali, tá com alguma patologia, alguma dor, cara, chega uma hora que você já fez tudo ali, cara, chega uma hora que não... Vai, a Luana, né? Vai na Luana lá e ela, vai lá, depois ela me manda mensagem explicando tudo isso, que é legal. E às vezes eu também vejo a dificuldade que o profissional de educação física tem, às vezes, de mandar uma mensagem também pro fisioterapeuta. Não sei se é quesito vergonha, sei lá, se acha que... Eu acho que os profissionais de educação física têm que mandar essa mensagem, têm que indicar, né? Falando, chega uma hora que não é minha área. Falar, vai lá, vê como que é. E trabalhar junto, já que não tem essa dupla formação, né? O Gustavo também. Tem um aluno, o seu Zé Luiz, que eu indiquei, né? Então, é muito interessante. Eu gosto sempre, tenho esse intercâmbio e falo mesmo, até com o médico eu falo. Sim, precisa, eu brinco com o Flávio Porto, o Dr. Gabriel Chialeiro, quando o aluno, vai tal aluno meu aí, tá assim, depois você me manda mensagem. E é muito legal, as pessoas gostam desse intercâmbio de falando, né? E tem gente que às vezes... Não sei, eu acho que é mais ainda do profissional de educação física. Às vezes ele tem vergonha, cara, de mandar uma mensagem. Eu acho, cara, que acontece realmente é assim, igual o Fernando falou, existem alguns mitos, tá? Eu vou te dar um exemplo do que pode acontecer. Um educador físico, talvez ele não manda porque ele acha que a primeira instrução é parar de fazer uma atividade física. Isso acontecia muito antes, entendeu? Primeira coisa, ou você vai num médico, você tem que parar.
Aí ele fala, pô, eu vou perder meu emprego se eu mandar. Eu acho que acontece isso, Acontece, tá? Eu é. acho que acontece. E também pode acontecer o contrário. É. O fisioterapeuta, puta, não vou entrar em contato, porque senão ele vai fazer o que eu tô fazendo aqui, e aí eu vou perder ele. É, E não é. Acho que as áreas se completam. Chega uma hora que não tem como... São interdependentes. Então, um processo depende do outro, entendeu? E ninguém tá tirando lugar de ninguém. Cada um tá fazendo a sua parte e vai ter trabalho para todo mundo. Eu acho que a grande questão é essa. E fica muito mais completo o trabalho, né, cara? É. Nossa. Só quem se beneficia é o paciente, né? Mas essa relação, a gente observa muito que ainda há uma certa hierarquia, tá? Uma hierarquia invisível, seja por parte do profissional ou seja por parte do paciente, tá? Muitos profissionais entendem muitas vezes que o fisioterapeuta está num nível superior de conhecimento. Tá? Como fisioterapeuta, muitas vezes acredita que o médico está num nível superior de conhecimento, mas na verdade não, eles estão em níveis distintos de conhecimento, ok? O educador físico ele não tem o potencial de conhecimento sobre uma lesão, assim como o fisioterapeuta ele não tem um potencial de conhecimento para uma prescrição de treinamento de força, como educador físico, assim como o médico não tem potencial de conhecimento sobre procedimentos de reabilitação e o fisioterapeuta não tem conhecimento sobre qual cirurgia o paciente deve fazer, ok? Então, na verdade, essa hierarquia não existe, tá? Não há por que ter medo em relação ao contato, tá? Se todos estão em busca de um bem comum, existe essa equipe multidisciplinar, ela tem que estar vigente, né? E o paciente ele tem que entender que, tá? Cada um na sua área, ok? E todos têm que falar a mesma conversa. Quem é meu paciente sabe que eu digo, se você foi no médico, tá? E o médico lhe explicou sobre sua doença, você veio até a mim e eu não lhe expliquei o seu prognóstico, a sua doença, foram opiniões diferentes, alguém está equivocado. Tá? Porque em saúde nós temos a prática baseada em evidência e tomando pensando na tomada de decisão como a melhor evidência em saúde, eu como fisioterapeuta e o médico temos que ter a mesma decisão baseada na ciência para recuperar a sua lesão. Certo? Então isso tem que ficar bem claro para todos. E levando em consideração a opinião do paciente também. Então é uma decisão sempre em conjunto, né? E acho que é legal ele ter falado isso, que normalmente as pessoas chegam e aí você vai conversar e falar, mas você concorda com isso? Você concordou com esse tipo de conduta, tal? Ah, não, eu preferia tal coisa. Então não adianta você ter melhor evidência e a pessoa não concordar com aquilo. Não vai ser bom para ele, né? Então essa decisão compartilhada, levando em conta a preferência do paciente, é um dos pilares da prática em evidência. Então é importante a gente salientar isso aí também. Legal, legal mesmo. Mudando de assunto aí, agora aqui, muita informação, cara, que legal. Aqui na região agora tá eu falo, o boom desses esportes de areia aí, né? O beach tênis, o próprio futebol, né? Lá em Londrina tem bastante, como que tá isso? Tem as lesões, e eu vejo muito aluno, eu falo, graças a Deus apareceu o beach tênis, que rapaz, tá chovendo de aluno, né? Porque eu vejo assim, aquele cara que não fazia nada, cara, surreal, o cara não fazia nada, ele se tornou um atleta beach tenista profissional. E é batata, lesiona alguma coisa. Eu queria que vocês comentassem aí desse boom, como que tá lá. Bom, eu acho que soltaram uma bomba atômica chamada areia, raquete, beach tênis, e eu acho que um pouquinho dessa bomba atômica caiu em cada lugar, tá? E os resquícios dessa bomba atômica estão nos nossos consultórios, certo? Então, aquele praticante que não fazia nada, zero de atividade física, hora semana, passou a fazer 10 horas semana de atividade física. E o problema não é o beach tênis. Tá? O problema é a exposição prolongada de um esforço físico o qual o praticante não está apto para realizar. Ok? Esse é o problema. O problema não é o beach tênis. O problema é que o praticante não vai à academia se preparar. Porque o praticante não faz um pilates, não faz qualquer outra medida que dê condicionamento físico para ele praticar o beach tênis. Então, beach tênis machuca? Machuca. MMA machuca? Machuca. Esforço físico machuca? Machuca, tá? Agora, o que acontece é que muitas vezes
talvez a consciência do praticante de beach tênis seja menor em relação à necessidade da preparação física para que ele possa realizar o beach tênis. Tá? Diferente, por exemplo, de um atleta de futebol ou de um corredor, que hoje em dia ele sabe que ele precisa fazer um reforço físico para ter desempenho e proteção de lesão. Tá? Então essa bomba estourou em Londrina. O beach tênis está lá. Tá? Toda semana, todo horário, tá? Tenha alguém lá, tá? Com uma epicondilite, com uma cervicalgia, com o joelho inchado, tá? Por causa de um beach tênis. Tá? Prudente tá, né? Tá. A gente não fugiu desse vírus, vamos dizer assim. Mas eu acho que é igual o Fernando falou. A questão é sempre você não tá preparado para aquela demanda, com né? certeza. Então você pega uma pessoa que nunca fez nada e de repente ela tá jogando 2 horas por dia, todo dia, e final de semana tá indo para um campeonato. Então não adianta, você tem que se preparar. O corredor ele faz uma planilha para chegar numa prova, então ele se prepara para um fim. O cara vai lá, acha que é inofensivo, que é passinho pra lá, pra cá, raquetinha aqui, agora que vai ver, passou 2 horas, ele nunca fez nada. E tem lesões sérias, cara. Ultimamente, acho que as vezes que eu pego mais algumas rupturas de LCA, já peguei já, de tênis, epicondilite com certeza, ombro, mas pode acreditar, o Gabriel, pode perguntar pra ele, uma próxima oportunidade, alguns LCAs ele fez em atletas de beach tênis, atletas de beach tênis. Não, E eu fico preocupado até, de certa forma. A gente fala brincando ali do beach tênis, né? Mas, cara, é muita gente. Eu vejo por uma cidade pequena, de Santo Anastácio, Sim. lá, né? Mas muita gente, cara. E o pessoal se apaixona. É legal, né? É motivante, mas cara que não fazia nada, se vê uma pessoa até certo grau ali tá muito obesa, já entra fazendo... É preocupante, né? Nós, assim, da saúde, né? Ter esse olhar aqui. E eu acho que o mais importante também é o seguinte, não adianta o atleta de beach tênis querer fazer recovery se ele não realiza uma boa preparação física. Recovery não salva ninguém da lesão. Tá? O que salva da lesão é competência muscular. Tá? Fortalecimento, mobilidade, propriocepção, tá? O corpo estar apto para o esforço. O recovery é um procedimento para recuperar o atleta a um nível de esforço que ele possa realizar na sua sequência de forma competente. Recovery não é a salvação. Recovery é um procedimento de auxílio. Tá? Por isso o fisioterapeuta tem que estar junto do praticante do beach tênis. Tá? Por isso que o praticante de beach tênis precisa fazer um reforço muscular. Tá? Recovery não salva ninguém. Tá? E se o atleta sai da quadra e vai direto para o recovery, ótimo, tudo bem. Tá? Mas ele fez o aquecimento adequado? Ok? Ele fez o resfriamento adequado? Tá? Ele está comendo bem, ele está dormindo bem, como é que está a sua qualidade de sono? Tá? Então, apesar de machucar muito, eu acho que os fatores de lesão de beach tênis estão associados, como nós estamos comentando aqui, tá? À falta de preparo, ok, que isso não tenha dúvida, tá? Mas também a falta de entendimento do manejo, tá? Da lesão ou do esforço físico. Tá? Acho que é por aí que a gente tem que começar a evoluir com esses atletas. Eu também. É bem isso. Pessoal do beach tênis, quem assiste também, escuta o Movecast, eu falo que é profissionais da saúde, mas a maioria, eu falo, os atletas da vida real, as pessoas normais. Eu mesmo tem bastante alunos do beach tênis, né? E eu sempre fico muito preocupado, né? E a gente tem que tomar cuidado, como fala, senão às vezes a pessoa também é uma forma dela ela aderiu a um esporte. Daí cabe aos nós profissionais de educação física, no caso, vocês fisioterapeutas, explicar como deve ser, né? Que para tomar o cuidado, né? Quanto menos pessoas sedentárias, melhor para nós, mas temos que tomar esses cuidados. Ô, Fernando, lá na clínica, a maior parte que você atende são atletas de qual modalidade? Beach tênis. Eu acho que em todo lugar aí, se juntar 100 atletas aí, 95 vai ter já jogar beach tênis, né? Então, verdades à parte, né? A gente tem um rol de atletas muito variados, tá? Atletas do golfe,
do Ah, tênis, do beach tênis, do futevôlei, do futsal, do futebol, né? Então, do ciclismo, da natação. Então, a EcoSaúde é uma clínica multisportes, né? E focada no atleta, tá? De performance, obviamente, mas a grande alma da EcoSaúde são pessoas fisicamente ativas que veem o esporte como um estilo de vida. Né? E aí nós estamos lá, aí eu, a Carita do Pilates para Corredores, toda a equipe, né? Que faz com que a EcoSaúde seja movida aí com muito amor, saúde e cuidado. Fernando, aí a pessoa, qualquer um pode procurar, o cara chegou lá, um corredor, um amador mesmo, o cara faz que nem a gente estava comentando com a Carta, faz 3 vezes na semana, ele chega lá, quer conversar com vocês para melhorar a performance. O cara pode chegar lá, vocês vão fazer avaliação, como que é feito lá. Olha, bom, o funcionamento da clínica, nós temos uma metodologia, né, exclusiva, que foi desenvolvida ao longo dessa minha formação, tá? A todo momento revestida com novos insights baseado em evidência, modificando testes, modificando os procedimentos, o que foi tratado em você há um ano atrás, se algo novo apareceu, esse tratamento ele já não vai ser mais o mesmo, tá ok? Então, nós paramos de fazer alguns procedimentos que nós fazíamos antigamente, nós sabemos que, infelizmente, pode ter sido aplicado de uma maneira não tão eficiente quanto nós podemos aplicar hoje, né? Mas a metodologia ela é baseada, centrada, né, no paciente, centrada nas melhores evidências e passada por uma pirâmide, né? Uma pirâmide de procedimentos. A primeira pirâmide é a avaliação clínica funcional, que tem como intuito diagnosticar as aptidões deste praticante e assim ter dados, ter medidas, né, robustas, precisas, para direcionar esse corredor, como no caso que você deu. Ele irá fazer um pilates, ele irá fazer um reforço muscular, ele irá fazer uma terapia complementar, como a osteopatia, ele irá fazer inicialmente uma fisioterapia convencional, um trabalho específico de mobilidade, tá? Então nós direcionamos a necessidade conforme a avaliação prévia, né? Essa avaliação, então, vai indicar para qual setor da clínica o paciente irá, né? E aí entra o grande diferencial, porque ele vai ser deslocado num primeiro momento para um setor, mas isso não quer dizer que ele vai ficar eternamente naquele setor, tá? Se ele tem uma limitação de mobilidade, inicialmente ele irá começar com Pilates. Depois, à medida que ele ganhou mobilidade para poder fazer exercícios de força com mais eficiência, ele é passado para outro setor. Ah, que legal. Entende? Tá? Na sequência, ele pretende aumentar o volume da corrida, então nós já inserimos o trabalho de força, de mobilidade e em treinos específicos, o recovery. Tá? Em determinado período de tempo, ele é indicado para uma sessão de osteopatia, para que se faça alguns ajustes e previna algumas lesões ou desconfortos que venham a surgir, né? Então, essa metodologia garante com que a gente tenha um percentual de pacientes recuperados muito acima da média, uma longevidade do paciente dentro da clínica muito grande, tá? Uma média de paciente hoje na EcoSaúde, ele fica em torno de 6 a 8 anos. Legal. Certo? Você que é da área da educação física sabe que é muito difícil Muito. você manter um cliente durante 3 meses. Eu falo muito isso. Ok, a nossa média ela é bem acima disso, tá? Isso só ocorre porque nós entendemos as necessidades naquele momento, né? Então, a mulher que acabou de ter um filho, ela tem uma necessidade, aí ela evolui, ela vem evoluindo com a gente, né? E eu lhe digo que eu lhe pego na mão para poder sair da cama quando você está travado, tá? E eu te espero na linha de chegada. Você me dá um abraço. Que legal. Tá? É isso aí que a EcoSaúde procura fazer. Que legal. Eu falo em algumas bate-papos, cursos também, que eu já falo, o difícil é você segurar o aluno esse tempo todo. Eu falo com eu tenho 11 anos de estúdio. Eu tenho mais de 60% meus alunos são de 8 a 9 anos também. Né? Então, longo, né? Muito longo. Fala, isso é importante, que você conhece. E é o que você falou. Eu tenho aluna que passou por 2 gestação.
Então, olha que legal, fase diferente, né, que tá voltando. Isso é importante. Os profissionais da saúde têm que ter essa ideia, né? Sim. É muito legal, parabéns. E respeitar a fase do E paciente, respeitar a fase, Cada momento de vida, né? Isso, com certeza. É isso daí, se deixar a gente fica conversando aí, que assunto legal, que podcast legal, tirou muitas dúvidas, eu acho que tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de quem tá assistindo, e nada impede, eu falo, pessoal, agora vai ter o contato no Fernando de entrar em contato com vocês, conhecer a clínica também, né, a gente fala, Prudente, Londrina é tão perto, eu adoro ir pra Londrina, então... Está convidado. Vou lá, com certeza, vou... E muito obrigado por ter vindo aqui, né? Passar conhecimento. Agradecer primeiro aí o Gustavo também, de ter vindo aí, bater essa interlocução entre nós aí. Brigadão, Gustavo. E agora a gente vai... Eu falei, Gustavo, você vem aí que a gente tava armando um com o Dr. Gabriel Chialeiro também, que é um ortopedista aqui, né, com o Gustavo, e ele falou, próximo vamos ficar pro ano que vem. Vem pra esse que eu vou conversar com o Fernando, que vai ser legal, e depois a gente monta outro. Obrigado por ter vindo aí, viu, Gustavo? Ter dado suas palavras aí e comparecer aí que até... não sei quem o Gustavo desmarcou, cara. Agora o pessoal vai saber, mas... Sexta-feira, 4h40. Vou até às 19 hoje. Mas, Ana, obrigado. Obrigado, Fernando, pelo conhecimento. Eu acho que só para encerrar, para deixar um recado para todo mundo disso que a gente falou, eu acho que a gente precisa de 3 coisas, né? Entender o contexto, e a pessoa entender o contexto que ela está inserida. Eu acho que a palavra contexto cabe para tudo. Procurar um profissional que seja qualificado, que entenda esse contexto, certo? E recovery não vai salvar ninguém, mas ele pode trazer vários benefícios. Então, acho que esse é o recado que eu deixo para finalizar e ir embora para voltar a atender, né? Obrigadão, valeu, Gustavo. Fernando, obrigado novamente aí. Cara, falou muito bem, eu falo direto e reto. Tem na ponta da língua as coisas, conhecimento, teoria prática, foi muito legal. Agradeço aí por ter andado esses KMs novamente e não vão faltar oportunidades de você voltar e bater outros papos com a gente. Espero que a gente estreite. Eu sempre falo assim, o legal, às vezes até alguns alunos meus falam, mas quem que você convidou? Você já conhece? Eu falei, não, cara, não conheço. Eu entrei lá em contato, vamos conhecer pessoalmente no dia. E isso é muito legal. Eu falo, tenho prazer de vir, né? Eu falo, eu não ganho nada com o Movecast. Eu falo, até pago o Movecast. Mas é para trazer conhecimento, esse bate-papo, enriquecer não só pessoas normais, os atletas de final de semana, mas os profissionais da saúde também. E brigadão, cara, por ter vindo aí. Muito obrigado a todos, né? Espero que tenha sido proveitoso. Obrigado a quem está aí fora aqui do podcast. Ali nós temos a reclamação de quem não está na mesa, de quem não está tão aparente, tá? Mas muito obrigado a todos nos bastidores, tá? Espero que tenha contribuído nesse sentido, tá? A EcoSaúde está disponível a todos, entrem em contato, tá? Nós não atendemos não só presencialmente, tá? Mas consultas online, o que for necessário, tá? E vamos aplicar o recovery com consciência e garantir com que esse procedimento tão eficiente chegue na mão de todos da melhor forma, né? Obrigado pelo carinho, pelo convite, estamos sempre à disposição. Valeu, galera, brigadão. Dá um tchau naquela de cima lá, Marcel. Até mais.